A gente Obrigada. tá naquela época do ano, Laís, não sei se tu já veio pra Porto Alegre, qual foi a última vez que tu vieste, aquela época do ano que começa friozinho e aí durante o dia esquenta, a gente chama de efeito cebola, porque tu vai tirando as camadas ao longo do dia. Já, amiga, graças a Deus eu já fui para Porto, é lindo, maravilhoso. Tenho grandes amigas aí, a Daiane dos Santos é minha amiga do coração, que tenho certeza que vocês são apaixonados por ela aí. E esse frio eu não sou muito fã, né? Até depois do meu acidente eu fico com frio muito fácil. Então, com certeza eu escolhi Ribeirão Preto por conta do frio. Mas é gostosinho, às vezes cebolar. Cebolar. Essa informação que tu trouxeste, eu até já quero aproveitar. Há pouco tempo tu participou de um desafio, né, no Esporte Espetacular, que tu mergulhou numa caverna e tu tava com muito medo por conta do frio, porque quem tem lesão na medula sente mais o frio, né, Laís? Só recapitulando, pra quem não lembra, em 2014 tu sofreste um acidente muito grave e desde então perdeu os movimentos, né, dos membros, os braços, pernas, e aí por conta dessa lesão tu sente mais frio, isso? Isso, eu perdi o termômetro do corpo. Então, às vezes, tá todo mundo com muito frio e eu tô com muito calor. Pode acontecer, sabe, de ficar meio diferente. Ou sentir muito frio e eu perder a mão, de eu ter que colocar cobertas, pode estar 50 graus, eu tô de coberta com a orelha tampada e assim vai. A gente perde um pouquinho o controle, mas eu já estou adaptada, já sei como lidar com isso e às vezes tem que bater o queixo mesmo. Laís, quando a gente fala de um acidente assim muito grave, a nossa tendência é falar sobre as perdas, né? O que a gente perdeu, enfim, porque a Laís é uma ginasta muito importante, muito reconhecida, a gente acompanhou a Laís na Olimpíada, inclusive. 4 Olimpíadas ela disputou. Isso, então o Brasil conhece a Laís, mas eu acho que é importante, Laís, às vezes a gente fala sobre o que a gente ganha. Eu sei que não é tão simples assim, mas certamente a gente aprende, né, com esse tipo de situação, uma situação que te coloca em um mundo, numa maneira que tu tá vivendo e de uma hora para outra tu passa a viver de outro jeito. Isso é muito difícil, é muito pesado, imagino que traumático também, mas também deve ser enriquecedor em alguma medida. Algumas coisas positivas certamente tu tirou disso. O que tu aprendeu com essa situação, com esse acidente tão difícil que já te acompanha aí com as marcas no teu corpo, inclusive já faz um tempo? Ótima pergunta, amigo. Eu acho que o que eu pude aprender assim é como aprender a cuidar de uma pessoa, sabe? Principalmente eu que não tenho nenhum movimento e tenho que lidar com uma terceira pessoa, um cuidador, um enfermeiro, um médico que entra aqui, eu tenho que lidar com essa pessoa e ensinar ela a se adaptar com a minha vida, com as coisas que eu gosto, de como eu gosto da minha cama feita, de como eu gosto que dê carinho no meu cachorro, de coisas simples da vida que você tem que ensinar para uma pessoa. E hoje eu sinto que boa parte da população não sabe cuidar do próximo, mas digo cuidar de verdade, sabe? Da mesma forma que como nossos pais em algum momento vão chegar no fim da vida e a gente vai ter que cuidar, às vezes vai estar numa cadeira de rodas, ter que acessibilizar a sua casa, enfim, cuidar com carinho, tudo isso custa muito caro. Então, eu acho que eu aprendi esse lado de como educar um cara jovem que vai entrar aqui para cuidar de mim, aí a gente viaja, aprendo outras coisas. Eu tive que aprender como lidar com o corpo sem movimento, sabe? Como que eu vou fazer o cabelo que eu gosto sem movimento e ensinar para outra pessoa? Então são muitos detalhes, assim. E muito importante bastante... esse aprendizado, né, Laís? A Laís, que era integrante da Seleção Brasileira de Ginástica,
é a ginástica artística, aquela que a Daiane dos Santos, inclusive foi colega dela de seleção, e agora nas Olimpíadas de A Rebeca de Paris, Andrade. Rebeca Andrade, Flavinha. Essa era a competição da Laís. Ela acabou parando de competir em 2013 e aí foi treinar para as Olimpíadas de Inverno no salto de esqui, foi quando ela se acidentou. 11 anos atrás. Laís, eu vejo nas tuas redes sociais, principalmente, que tu faz muitos experimentos para ficar em pé, para recuperar movimentos. Tu consegue avaliar a evolução que tu teve nesses últimos 11 anos com todos esses testes, exercícios que tu faz? Tu tem fisioterapeuta te acompanhando todos os dias. Tu sente essa evolução? Amigo, eu sinto sim. Pensa que nesse corpo que não tem movimento, você tem que criar músculo para que você não tenha nenhuma ferida. Eu normalmente a minha pressão abaixa um pouquinho, então eu treino para que ela fique firme e eu não me sinta mal a hora que eu for me apresentar. Então você tem que meio que ouvir o que o corpo está dizendo, pegar os pequenos sinais que ele está falando, tipo, quero fazer xixi, só que ele não avisa apertando a bexiga, sabe? Eu dou um arrepio, eu sinto de formas diferentes a vida. E isso é para um geral, para o prazer, para eu namorar, para eu sentir fome. Aí, nossa, a barriga roncou, mas é de uma forma diferente. Se eu tô com frio, se eu tô com calor. E assim vai. São formas diferentes de sentir a vida. E eu acho que eu fiquei mais sensível para outros sentidos internos. Talvez, eu acho Quais, que Laís? eles se tornaram mais sensíveis. Quais, por exemplo, Laís? O que tu sente que te tornou mais sensível? Em quais aspectos? Quais esses sentidos? Eu acho que os sentidos, os internos, principalmente, sabe? Meus órgãos, eu acho que eu fiquei mais sensível. A área onde eu tenho sensibilidade, do peito para cima, eu tenho muita sensibilidade. Então, os ombros, pescoço, as orelhas, a cabeça ficou muito sensível. Até quando eu vou sentir o cheiro no ar, assim, eu fiquei com mais sensibilidade. Enfim, Laís, então é uma forma diferente de ver a vida mesmo. Eu acho muito importante a gente falar isso. Eu te sigo nas redes sociais porque a gente não está acostumado a falar tanto assim das dificuldades da realidade que é a vida de uma pessoa com deficiência. E tu acabou se tornando uma pessoa com deficiência há 11 anos e tu mostra muito da tua realidade nas redes sociais. E eu acho que a gente tem que falar muito disso, porque as pessoas não conhecem, as pessoas não pensam em acessibilidade, as pessoas não sabem lidar com uma pessoa com deficiência. Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, dos estigmas, do preconceito, porque a sociedade tem que evoluir muito nesse aspecto. A gente não sabe no detalhe o que passa uma pessoa tetraplégica. Essas informações que tu trouxeste agora para mim são novas. Eu desconhecia e eu acho que a gente tem que mostrar mais para o mundo, para quando eu me deparar com uma pessoa com deficiência, eu saber lidar com ela e tratar ela bem de forma que eu não vá machucá-la, sabe? Sim, sim. Ai, amiga, é porque é muito particular, né, para cada um, mas acho que não tem que diferenciar, na verdade. A maioria das pessoas, elas olham a cadeira de rodas e julga a cadeira primeiro, ou a deficiência da pessoa, às vezes tem o pé um pouco torto, sabe? A deficiência física, aquele primeiro olhar de julgamento, ele é muito forte para a pessoa que está ali, mas ela é um ser humano normal, que provavelmente é muito inteligente, é formado, faz seu trabalho, sabe, passa por dificuldades gigantescas. Aqui no Brasil a gente não tem acessibilidade nos lugares, a nossa estrutura como cidades, elas não são preparadas para receber uma pessoa com cadeira de rodas, tanto que para os carros sim, está tudo acessível. Você não vai pegar seu carro e
pensar que você vai subir uma escada em algum momento, mas o cadeirante ele acaba passando por isso, por passagens estreitas, um buraco ali, você tem que descer uma rampa, vai ter um buraco. Às vezes o ônibus, ele tem o elevador, mas até chegar lá tem muito buraco, tem muita coisa que você tem que passar. E no Brasil ainda é mais forte isso. Talvez uma pessoa lá nos Estados Unidos ou na Europa, ela é uma deficiente físico, mas aqui a gente é mais deficiente. E a gente custa muito caro, né, Laís? Custa muito caro. Isso, para você ter uma equipe disciplinar ao seu lado é muito caro. Para fazer xixi, eu pago em média uns 12 reais, tirando o valor do profissional que vai aplicar, tirando o valor dos materiais. Então, assim, é um buraco gigantesco que a gente tem que olhar com mais carinho, olhar de uma forma para poder ajudar mesmo. Então, para entender o que é esse capacitismo, esse preconceito, você tem que olhar para todas as minorias e entender o porquê, desde lá de trás, na cultura humana, o porquê que a gente julga, por que o primeiro olhar ele é tão impactante. Laís, hoje quantas pessoas te auxiliam? Qual é o tamanho do teu staff que tu tens hoje te acompanhando? Porque tu precisas, né? Sempre de uma pessoa permanentemente cuidando de ti. Sim, eu preciso de ajuda 24 horas por dia. Eu tenho os meus familiares, eu tenho minha companheira, minha namorada, né, no caso, e tenho mais 2 cuidadores que me ajudam na parte da noite toda, ao longo do dia também todo, e assim vai. E, Laís, então, uma coisa que eu sempre quis te perguntar é sobre talvez seja, eu não sei, eu tenho a impressão que a ginástica, ela tem até uma determinada idade, né, que as meninas ou rapazes fazem, depois eles, não sei se foi esse o caso que te fez ir pro esqui, porque o teu acidente foi no esqui, como esquiadora já, né? Por que tu trocas ali da ginástica pro esqui? É por causa disso? Por causa da idade? Eu não tenho certeza. Também foi por conta da idade. Aqui a ginástica, ela é muito... desgastante. Não desgastante, mas você tem que ter um padrão, porque você tem que pular e muitas vezes a gente tem as lesões. Muito exigente, eu tive ao longo da minha carreira 17 cirurgias, mas você não tem patrocinador, não tem apoio. Pelo menos na minha época lá era um pouquinho mais sacrificante essa parte. Hoje eu sei que mudou um pouco, mas boa parte dos atletas recebem um salário mínimo para estar numa Olimpíada. E quando eu estava, eu simplesmente senti que eu tinha que seguir minha vida, eu já não aguentava mais as dores, então foram coisas desse tipo. E eu estava me tornando uma mulher, e eu não tinha um salário de mulher, não podia pensar em ter um filho, então eu comecei a traçar um plano B, e esse plano B não existia. Eu ainda estava na casquinha do ovo lá, da ginástica, com a cabeça de atleta, e quando eu saí, me fizeram um convite para participar de um teste. Quem convidou foi a CBDN, a Confederação Brasileira de Esportes na Neve, e eu acabei migrando de esporte, mas por milhões de coisas, mas a falta de estrutura e de dinheiro e tudo, psicológica, eu acho que me fez migrar de esporte. Laís, eu vi uma entrevista tua recentemente para um canal no YouTube que tu falas, achei muito forte, que tu fala que voltar a andar é o teu maior sonho, mas que muitas vezes é um pesadelo também. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque tu ainda sonha com isso, eu acho isso muito forte, né? Tu tem esse sonho, tu tá com 35, 36 anos e tá muito empenhada em um dia voltar a andar, mas por que também é um pesadelo? Na verdade, eu tava numa busca muito forte para querer andar,
e fui percebendo que não é isso, sabe? Nesses 11 anos, acho que a busca se tornou outra, sabe? Eu tive que entender que para sair da cama eu dependo de alguém. Eu acho que a gente teve uma perda de conexão. Congelou a imagem da Laís. Congelou a imagem da Laís. Mas a gente viu essa postagem dela nas redes, né, Mari? Que ela fala que esse era o sonho, mas também era o pesadelo, porque ela quer voltar a andar. A gente vai refazer essa conexão, né? Mas a Laís traz vários pontos muito importantes. Ela tá falando agora um ponto que eu acho muito interessante, que eu não sei como é que ela vai concluir, mas eu tô imaginando aqui que ela diz o que, Mari? Não, eu sempre foi meu objetivo voltar a andar, mas eu tô há 11 anos nessa e percebi que meu objetivo já não é mais só esse. Quer dizer, é um objetivo pequenininho ali E de alguma forma ela tá se realizando com o caminho, com o trajeto que ela tá fazendo, né? O que é esse trajeto? É espalhar a mensagem que ela espalha, fazer as palestras, é dizer isso que ela está dizendo para nós, né? O ponto de vista de uma pessoa que sofre com deficiência e que não tem um mundo acessível no entorno dela. Vamos ver se a Laís voltou, porque a imagem dela voltou. Laís, está com a gente de novo? Voltou, pessoal, conexão aqui. Perdão, tu estava falando que no meio do caminho tu percebeu que estava muito focada nos 11 anos, no voltar a andar, e ao longo desses 11 anos tu percebeu que teria outra coisa para focar, seria isso, né? Exato. Então, eu entendi que eu tinha que acessibilizar o meu dia a dia, que eu precisava de um carro, que eu pudesse entrar com a minha cadeira de rodas, e percebi que não tem nenhum carro do mercado que saia da montadora que me atenda, independente do valor que vai pagar. Tem, mas você tem que comprar o carro, mandar o carro para um outro lugar para fazer acessibilidade, e assim vai. Então, eu percebo que o mundo de uma pessoa com deficiência, ele é muito, como que eu posso falar? Ele é contraído, sabe? Ele não tem criatividade, não tem alguém que está colocando grana, e tem muita gente aqui gritando ajuda, sabe? Querendo pagar, tá? Não é de graça, não. Mas tem gente que tá aqui querendo trabalhar. Então, o preconceito, ele acaba deixando essas minorias de lado. Eu percebo que tem muita gente desesperada querendo fazer alguma coisa, tem muita gente boa que está querendo ser visto, quer seu lugar ao sol, sabe? E as coisas não acontecem. Mas, assim, com bastante criatividade, eu estou tentando fazer com que minha vida caminhe de uma forma diferente. Eu ouço histórias de outras pessoas que vêm me procurar, sabe, que acho bacana. Nossa, eu tô em depressão, eu vi sua história, eu tava querendo me matar e hoje, sabe, eu tô de uma forma diferente, você me inspira. Então, as pessoas me trazem um gás para ter criatividade, para poder levar a vida de uma forma mais tranquila, sabe? Então, acho que tem um lado bem complicado, mas tem um outro lado também da dedicação, que eu pude aprender bastante. O esporte me trouxe bastante paciência para poder lidar com as situações. Eu acredito que eu sou amada pelas pessoas. Com certeza. Então, isso me faz bem. Eu achei muito forte o que tu disseste ali, Laís, um pouco antes, que era na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm deficiência, mas aqui elas são mais deficientes. Quer dizer, porque o entorno delas não acolhe as pessoas com deficiência. Por isso que até eu, não sei se essa é a tua visão, mas eu sempre penso, Mari, que as cotas para PCDs, né, pessoas com deficiência em empresas com determinado número de pessoas, enfim, elas são importantes porque isso normaliza o convívio, né? A gente se habituou a conviver com pessoas com deficiência próximas a nós, sejam pessoas cegas, não marginaliza, né, PG? Não deixa a margem, né? Porque eu me lembro que quando eu era criança, Laís, quando eu era menor, eu não tinha convívio, não tinha contato com pessoas. E acho que muitas delas se isolavam, né? E ainda se isolam porque elas não têm essa estrutura acessível para, por exemplo, andar numa calçada. Era o que a Laís estava dizendo antes, né? Laís, então eu queria tudo isso para te perguntar se tu sente, de alguma forma, não como algo pesado, mas tu percebes que tem uma missão agora. Eu não sei qual é a tua... Tu tem uma mensagem que tu tá querendo entregar, e qual é essa mensagem? Tu sente isso como uma missão também?
Ai, amigo, eu acho que sim. Eu acho que eu ter esse espaço de fala de uma forma positiva, ele é importantíssimo. Eu sempre falo que esse espaço de fala é mais do que isso, é onde eu moro, é o meu endereço. O que eu falar aqui, tem muita gente que vai ouvir, tem muita gente que vai se espelhar, ou tem gente que vai discordar simplesmente. Mas é importantíssimo o que eu conquistei aqui, né? Eu tive uma carreira de 21 anos ali com a ginástica, e ela me trouxe até aqui, independente das minhas condições. Então, acho que de alguma forma, sim, eu trago uma mensagem, eu trago um pouquinho do conhecimento que eu tive nesses 36 anos de vida. É isso, acho que eu me empoderando, né? Óbvio que eu me empoderar sozinha não adianta nada, mas eu colocar aqui algumas situações que eu passo ao longo da vida vai ajudar. Então, se todo mundo aqui hoje ouviu e, sei lá, vai colocar um vídeo lá no YouTube, pesquisar um pouquinho sobre o capacitismo, sobre preconceito, ou sobre uma pessoa com deficiência, como acessibilizar aquele lugar, como incluir uma pessoa, sabe, não afastar as crianças que têm alguma deficiência da escola, sabe, é tudo muito, muito sensível para se falar, mas pelo menos a gente está falando, a gente está trazendo, tem gente ouvindo. É isso, eu fico feliz de estar nessa posição e eu espero cada vez mais poder ajudar. Tá muito bom de te ouvir, tu traz assim reflexões muito importantes, quero te agradecer por essa franqueza com a gente. Para encerrar, o PG falou, né, se tu entendia que isso era uma missão e tal, queria saber se isso não pesa, né, porque tu dá muita palestra e certamente o tema de superação vem, as pessoas veem-te uma força que tu tem com certeza, mas tem dias que a gente não se sente forte, né, tem dias que a gente tá se sentindo muito mal. Então, como é que tá a tua saúde mental também em relação a tudo isso que tu tá passando, principalmente porque as pessoas te colocam num pedestal, uma expectativa de que, a Laís é forte, a Laís supera, ela é incansável. Como é que tu fica em relação a isso? Ai, amiga, assim, eu acho que é uma forma errada, né, de pensar isso de um ser humano, porque todo mundo passa por situações, todo mundo já teve algum tipo de trauma, algum tipo de problema, já perdeu alguém, algum familiar, sofre de depressão, ansiedade, blá, blá, blá. Então, o mundo, ele é muito caótico. Para mim, é da mesma forma e eu encaro ele da forma que eu consigo. Às vezes, eu sou chamada para fazer uma palestra de superação e não estou nos melhores dias para superar. E eu escolho falar isso na hora mesmo, sabe? Falo a verdade, gente. Às vezes eu não estou afim, às vezes não é dessa forma, sabe? Eu acho que os dias que eu não estou tão legal, eu também tento olhar para baixo, sofre lá, vive o luto, aceita ou não aceita, sabe? Mas depois calça o sapato, levanta a cabeça e segue. Acho que a gente tem feito dessa forma para poder pagar nossas contas, né? Para poder seguir a vida. E eu não tô diferente. Laís Souza, ex-ginasta, palestrante, falando aqui no Super Sábado, uma baita de uma entrevista. Um privilégio de escutar, Laís. É um prazer, Laís. Te sigo há muito tempo, te acompanho, sou tua fã e eu sugiro fortemente que quem não te segue ainda no Instagram, que siga, porque tu revela muitas coisas, tu mostra a tua realidade e eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem cada vez mais a realidade, a vida como ela é, com pessoas com deficiência. Tu traz novidades, tu traz tuas dificuldades, tecnologias, eu acho muito importante. Parabéns, Laís. Imagina, pessoal, obrigada pelo convite. Não sei se a gente terminou, mas obrigada pelo convite. Eu me sinto super especial por estar aqui com vocês e obrigada por ouvir minha história.